Olá pessoal, na aula de hoje nós veremos então como realizar uma consulta no banco de dados MySQL através da linguagem PHP, utilizando acesso nativo a esse banco de dados pelas funções MySQLi, pela interface procedural, da classe MySQLi para trabalhar com o banco de dados MySQL superior a 4.0, 4.1. Ok? Bom, então basicamente a função que nós iremos usar é o MySQL Query para executar uma consulta no banco de dados. Basicamente, a assinatura recebe a conexão e o comando SQL. Ok? Bom, pessoal, o retorno então da função MySQL Query é, na verdade, um objeto com o resultado. É uma variável do tipo um objeto com resultados da consulta, caso for executado uma consulta em comando SQL. Por exemplo, para um select, ele retorna então o objeto com os resultados que vieram desse select. Agora, se o comando SQL for um insert, um delete, um update, ele vai retornar, na verdade, um valor booleano true para sucesso, ou seja, se foi executado com sucesso esses comandos, ou false, caso houve algum erro na execução destes comandos. Ok? Então, basicamente, essa é a função MySQL Query. Para tratar os objetos, aliás, para tratar o resultado da função MySQL Query, ou seja, esse objeto, nós transformamos em um array associativo ou um array normal. Para isso, nós usamos então a função MySQL fetchArray, o qual ela transforma o resultado em um array do tipo associativo ou do tipo normal, com índices numéricos. Por padrão, se a gente não passar o parâmetro tipo do array, que pode ser MySQL assoc para um array associativo, MySQL both para um array numérico e associativo, MySQL num para um array com índices numéricos. Por padrão, ele retorna um array associativo V numérico. Ok? Aqui, esse seria o valor do padrão. A gente pode usar também o MySQL fetch assoc, que já transforma o resultado diretamente em um array associativo. Ok? Lembrando que o array associativo, então, é a chave do nosso elemento e, na verdade, é o nome da coluna, que vai indexar lá o valor deste elemento dentro do array. Ok? Então, para tratar os resultados do MySQL Query, nós transformamos eles em arrays. Você pode usar o fetchArray ou o MySQL fetch assoc. Um exemplo do MySQL Query, então nós temos aqui, como a gente já viu na aula anterior, primeiro realiza a conexão, preparando a variável com o link da conexão. Montamos então o comando SQL, nesse caso faz um select. E aqui a execução do MySQL Query, passando a conexão que foi criada lá no comando conecta e a string com o comando SQL. Após executar o MySQL Query, então ele retorna na nossa variável o resultado dessa consulta. Ok? Deste comando, na verdade, é um objeto que a gente vai transformar depois em um array através do MySQL fetchArray. Temos aqui um exemplo, passando o resultado. Ok? Aqui nesse caso ainda é testado se o resultado não é uma variável nula ou falsa, se houve algum erro. Se existe algum resultado, ou seja, usando aqui o MySQL num-rows, aquela função que conta o número de resultados que retornaram do banco de dados, se for maior que zero, aí ele vai transformar num registro, ou seja, num array, passando pela função MySQL fetchArray o resultado e o tipo de array que ele quer transformar. Ok? Aqui nesse caso ele faz o select de apenas um registro, aqui usando o comando where código igual a um determinado código. Mas quando a gente quer fazer uma consulta com vários elementos, a gente pode, por exemplo, aqui select from album asterisco, ou seja, todas as colunas, ordenando pelo código, ou seja, todos os dados do banco de dados, okay, usando o MySQL Query. Bom, aqui ele passa pelo MySQL num-rows, passando o resultado, retorna então o número de registros, se o número de registros é maior que zero. Dentro dessa lógica, então ele vai criar um array vazio, preparar um array vazio para guardar os elementos que vieram do banco de dados. E dentro do comando while, ele usa então o MySQL fetch assoc, passando a variável resultado. Por quê? Porque o MySQL fetch assoc e o MySQL fetch array, os dois funcionam dessa maneira. O que eles fazem? A cada execução do MySQL fetch assoc, ele retorna uma linha dos resultados que vieram lá do banco de dados. Então, na primeira execução, ele vai retornar a primeira linha, vai guardar essa linha dentro dos registros, na próxima volta do while, a segunda linha, assim por diante. E esse while será executado enquanto houverem registros a serem retornados na variável cifrão resultado. Ok? Então, essas três funções básicas, MySQL Query, num-rows e MySQL fetch assoc, então, para executar um comando SQL, por exemplo, um select, e acessar esses resultados, transformando-os em um array.
no PHP, e aí, com esse array nós podemos trabalhar então imprimindo dentro do nosso template HTML, né, e montar a nossa página. Um exemplo então, vamos ver um exemplo aqui prático, tá? Aqui a gente está na página lista.php do nosso sistema. Tá? Temos aqui o sistema, estamos na lista.php. A primeira coisa que ela faz então é conectar ao banco de dados, então, né, chama aqui o arquivo conecta.php, né, que a gente já vimos aqui na nossa aula anterior. Depois que ele conectou, então ele realizou a conexão, né, ele guarda então o comando SQL dentro de uma string, ou seja, como uma string, né, na variável SQL. Chamamos então MySQL Query, passando a conexão, foi criada no arquivo conecta, e o comando SQL. A função MySQL Query então executa o nosso comando na determinada conexão e retorna o valor na variável se for um resultado. Okay? Então nós temos o resultado nesta variável aqui. O que nós fazemos então? Vamos primeiramente nos certificar de que existe alguma coisa na variável resultado, se existe alguma linha, ou seja, se houve algum registro de alguma linha. Usamos então MySQL num_rows para contar quantas linhas existem no nosso resultado, passando a variável se for um resultado, que guarda o resultado, né, o nosso resultado aqui do que a gente executou lá no banco de dados através do MySQL Query. O MySQL num_rows vai contar o número de linhas e vai guardar então na variável se for num_rows, e aqui se for num_reg, aliás, né, num número de registro, digamos. E aqui a gente tem um if aqui testando, né? Se o número de registro é maior que 0, então eu vou criar então o nosso, a gente vai transformar esse nosso resultado no array registros, ok? Criamos um array vazio, novamente dentro do while chamamos então MySQL fetch_assoc, que transforma cada linha do resultado em um array associativo, a qual guardamos na variável linha. Tá? O while será executado enquanto houverem resultados dentro do nosso cifrão resultado. Ou seja, enquanto houverem linhas a serem retornadas, né, do resultado lá da nossa consulta no banco de dados, tá? Ele irá executar os comandos dentro do while. Dentro do while, simplesmente nós guardamos, né, o array linha dentro do nosso array registros. Né? E aí no final nós temos aqui, na verdade, uma matriz, onde cada nova linha do nosso registros, na verdade, é o nosso array linha que veio com os resultados do banco de dados. Ok? No final aqui nós temos então esse array multidirecional, né? Ou seja, como se fosse uma matriz para a gente poder trabalhar e imprimir esses dados na tela. E aí daqui em diante é só trabalhar com o array, né? O array multidirecional. Então a parte de banco de dados, de conectar ao banco de dados, executar um comando, verificar a quantidade de linhas que retornou dessa consulta, transformar o resultado em um array, tá? Essa é a parte então da nossa conexão com o banco de dados e fazer uma consulta no banco, transformando depois em um array. Ok? Até aqui é o trabalho com o banco de dados. Aqui em diante, tá, é apenas um programa que vai pegar os dados da variável registro, ou seja, do nosso array multidirecional, da nossa matriz, onde nós temos todas as linhas que retornam do banco de dados, e imprimir na tela com um determinado formato ou dentro de alguma determinada tag HTML. Certo? E aqui imprimindo, já aqui uma lógica muito simples, vai colocar a classe da TR da nossa coluna, ok? E ele vai imprimir então encontrados tantos álbuns, na verdade, aqui nesse nosso sistema. Tá bom? No reg, lembrando que no reg guarda o número de registros, mas que é no row, ou seja, retornamos o número de registros. Ao final, então, né, usando MySQL freeResult, né, limpamos os dados da variável resultado e fechamos também a conexão. Ok? Esse nosso else aqui, então, relativo ao num_reg, ou seja, se o número de registros é menor que 0, ou seja, o nosso select não retornou nenhum registro no banco de dados, tá? Então a nossa mensagem será igual a nenhum álbum cadastrado, ou seja, ou tabela vazia, ou o que seja. Ok? Afinal, aqui incluindo o cabeçalho da nossa página, aqui um template simples em HTML, e aqui imprimindo a nossa tabela com os dados que vieram do banco de dados. Onde foi criada essa variável tabela, se for uma tabela? Como eu falei, dentro da nossa lógica aqui, né, trabalhando com o array registros, né, que tem, na verdade, todas as linhas que retornaram da nossa consulta. O que faz o for each aqui? O for each é uma simplificação do for, né, onde ele já automaticamente trata um array, ok? Retornando cada item desse array na variável, né, seguinte, ou seja, o array é o nome da variável. Okay? Então aqui nesse caso ele vai guardar na variável linha cada linha dos nossos registros, lá do nosso registro. Okay? Cada item desse nosso array.
né? E ele vai iterar aqui então da linha 31 à linha 50, né? Esse código será então repetido, tá? Em um número automático de vezes de acordo com o tamanho do nosso array registros. Lembrando que cada item do nosso array registro, ou cada elemento do nosso array registro, na verdade é um outro array com cada linha do resultado do banco de dados. Tá? Então, por exemplo, como esse hasLinha aqui, como esse linha é um array, nós podemos acessar aqui um array associativo, né? Lembrando que a gente usou aqui o MySQL fetch_assoc. Esse array associativo, onde cada elemento é, na verdade, uma coluna da nossa determinada linha do banco de dados, identificado pelo próprio nome da coluna do banco de dados. Tá? Então aqui código, nome, artista. Ok? Bom, aqui nós estamos criando uma TR para cada linha que veio do banco de dados. Tá? Então o que vai acontecer com esse programa? Né? Tá, guardamos todos na tabela, né, usando ponto igual, ou seja, operador de concatenação e atribuição, ou seja, estamos acumulando strings no cifrão tabela, na variável cifrão tabela, e depois lá no final nós vamos imprimir, né, a continuidade da nossa tabela com todas as TRs de acordo com o número de resultados que veio do banco de dados. Basicamente o que esse programa faz é o que nós estamos vendo aqui. Tá? Quantas linhas nós temos no banco de dados? No banco de dados nós temos 4 linhas. Ó, tá? Vamos acessar o banco de dados aqui para verificar. Ok, esse aqui então é o nosso banco de dados. Ó, tá? 4 linhas, estou acessando a mesma base de dados pelo phpMyAdmin. Nós temos então 4 linhas. Tá? E aqui o nosso programa lista.php está então listando os 4 registros, ok? De acordo com o que nós temos aqui no nosso banco de dados. Ok? Na verdade, o que a gente faz aqui no cifrão tabela, né, é criar cada TR e preencher essa TR com os dados do banco de dados. Cada TR. Então esse é o nosso lista. Tá? Recapitulando, conectamos, criamos o comando SQL, select asterisk from album, order by código, ou seja, selecionar todos os dados da tabela álbum ordenando pela coluna código. Executamos o comando SQL, passando a conexão criada no connector.php e o comando SQL. O resultado nós guardamos numa variável, nesse caso chamada de cifrão resultado. Verificamos a quantidade de resultados retornados pela nossa consulta, né, chamando a função MySQL num_rows e repassando a variável resultado como parâmetro. Ela retornará então, né, a quantidade de resultados, guardamos na variável num_reg. Se o valor de num_reg é maior que 0, ou seja, se retornou algum resultado, pelo menos um resultado, então nós criaremos aqui um vetor chamado registros, um array na verdade chamado registros, né, o qual nós iremos colocar todas as linhas que vieram lá do banco de dados, que também é um array, que também serão transformadas em um array do nosso resultado. Dentro do while, então, nós percorremos aqui o resultado através do MySQL fetch_assoc, passando o parâmetro resultado, e ele vai retornar cada linha do nosso resultado na nossa variável linha. Tá? E esse código então será repetido enquanto houverem linhas a serem retornadas pelo MySQL fetch_assoc. Quando não houverem mais linhas no resultado, então depois da quarta linha retornada, esse nosso caso aqui que são 4 registros, tá? A função MySQL fetch_assoc irá retornar um valor booleano, um false, e o while será interrompido. Okay? Dentro do while nós guardamos cada array associativo, ou seja, porque array associativo, cada elemento é identificado pelo nome da coluna, dentro de um outro array chamado registros. Então nós temos aqui um array, onde cada elemento desse array também é um outro array. Na verdade é como se fosse uma matriz, ok? Não é bem uma matriz, não. No PHP nós chamamos de array multidirecional, tá? Mas é muito parecido. A grande diferença é que tu pode ter dimensões diferentes para cada elemento. Bom, aqui nesse caso não seria o caso, porque todas as linhas teriam o mesmo tamanho. Preparado esse array, então o resto do programa na verdade é trabalhar com esse array dentro de um for each, né? Que na verdade é um for simplificado, onde automaticamente ele já transforma todos os elementos de um array e guarda em uma variável para a gente trabalhar com essa variável dentro do for each, e ele faz isso de forma automática e ele já sabe quando deve terminar, né, a execução desse loop, né? Ou seja, quando terminarem aqui os registros, né, os itens dentro do registro, né, ele sai do for each. Tá? Então ele vai repetir enquanto houverem também elementos dentro do array registro.
Cada elemento será então guardado na variável linha, e a variável linha, na verdade, é também um array com cada linha do banco de dados. Okay? É como se nós pegássemos aqui esse registro, né, e transformássemos em um array, onde algum elemento teríamos então um elemento identificado pelo nome código, um elemento pelo nome e um elemento pela chave aqui, o nome artista. Okay? Isso aqui também é um array. Então, cada linha, na verdade, é um array, e o nosso resultado, ou seja, a nossa variável registros, é como se fossem todas as linhas juntas. Ok? Bom, aqui basicamente então é o HTML que vai imprimir, né, a nossa tabela, na verdade, cada linha da nossa tabela para cada item do nosso banco de dados, cada registro. Ok? Então esse é o nosso lista.php, tá? Ou seja, faz a consulta no banco de dados, transforma o resultado em array associativo e imprime na tela. Ok? Outros dois pontos interessantes aqui, ó, que nós temos aqui uma das TDs, na verdade, né, a última TD aqui chamada de ações, na verdade são links para a página atualiza.php e a página deleta, né, deleta.php. A atualiza é um link feito através de um comando get, né, pela URL, passando o código a qual será atualizado o registro. E o deleta já é uma forma diferente de fazer esse tipo de link através de um formulário, né, onde como a gente vai deletar, a gente não vai passar o código, né, pela URL, a gente não criará uma requisição GET. Então, uma requisição GET é um link com uma requisição do tipo GET, com um link normal, né, ó, com a tag A normal, tá, passando o código aqui para a página atualiza.php. E o outro botão, na verdade, é um formulário, né, com o método post. Ok? Então, uma forma diferente também de se realizar esse tipo de ação, né, onde o código não será repassado à próxima página pela URL. Okay? Então, se de uma determinada situação não é conveniente que se passe o código, também é possível fazer esse tipo de ação, esse tipo de técnica. Okay? Usando um formulário, com um input aqui, na verdade, um botão, e passando o código através de um campo do tipo hide. Então, tá, pessoal, então é isso. Esse é o lista.php. Ele vai lá listar os dados do banco, ele conecta o banco de dados, retorna, executa o comando select, né, e retorna os resultados, né, para serem então transformados em um array multidirecional e trabalhados então para que cada linha seja impressa na tela dentro de um determinado formato específico da página. Ok? Então esse é o programa completo. E aqui está o nosso resultado.